Nós vamos falar hoje sobre ataques espirituais. Muitas pessoas têm entrado em contato comigo e elas têm perguntado por que algumas coisas têm acontecido com elas, como irritabilidade, perda de sono, perturbações, pesadelos e tantas outras coisas que nós iremos falar hoje. Então quero pedir para você que está aí ao vivo na tua vida, que isso venha a ser repreendido pelo nome de Jesus. E também eu vou dar para você como você ficar livre desses laços do inimigo, como você ter a proteção. Eu sei que essa palavra ela pode ser um divisor de águas para você, e você que está buscando uma libertação, você que está buscando uma mudança, abra o seu coração agora. Amém? Abra o seu coração, porque Deus vai operar na sua vida em nome de Jesus Cristo. E queridos, nós tivemos um atraso aqui, peço perdão para vocês, mas houve um atrapalho aqui nas minhas câmeras, no estúdio, e por isso que eu tive que fazer até aqui no meu escritório de forma improvisada. Eu até acredito que é por causa desse tema que nós iremos tratar hoje aqui. Muitas vezes o inimigo quer atrapalhar, porque muitas pessoas vão ser abençoadas, muitas pessoas vão ser tocadas por Deus através dessa live, através desta palavra de libertação. Então, você que já está entrando aí, se puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe, porque tenho certeza que é muito bênção de Deus o que vai ser ministrado aqui para você. E eu quero começar com um texto da palavra de Deus. Antes de nós começarmos a falar dos sintomas, eu quero dar esse texto de Efésios capítulo 6, que diz, no verso 10, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Até aí, depois a gente continua. Bem, o apóstolo Paulo, ele falou aqui da importância de nós estarmos fortalecidos espiritualmente. Quando você está fortalecido espiritualmente, você pode enfrentar qualquer tipo de ambiente espiritual que você vai prevalecer. No entanto, quando você não está fortalecido em Deus, o inimigo ele pode se aproveitar. Ele pode se aproveitar da sua fraqueza espiritual, não apenas para tentar você, mas também para tentar oprimir, para tentar amarrar a você. Então, o apóstolo Paulo ele diz aqui, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, é contra potestades, a nossa luta é contra demônios. É difícil nós compreendermos como uma pessoa pode estar influenciada espiritualmente por um demônio. Às vezes ela está bem arrumada, com um terno bonito, um sapato italiano, e na nossa concepção é impossível uma pessoa bem arrumada, bem ajeitada, bem afeiçoada, bem perfumada, estar possessa ou estar opressa por demônios, mas aí que você se engana. Há espíritos imundos que tomam conta da vida das pessoas e elas passam a ter ações até mesmo involuntárias por causa desses espíritos que falam com eles nos seus ouvidos e que tentam agir na vida dessas pessoas. Eu acredito que o mundo espiritual ele é muito complexo, mas ao mesmo tempo ele é muito real, e os sintomas de uma pessoa que está sendo atacada espiritualmente se repete na vida de um e se repete na vida de outro. Então, às vezes uma pessoa ela está tendo um ataque espiritual, uma influência espiritual das trevas, e nós não imaginamos de que forma
aquela pessoa ela pode estar sendo manipulada pelas trevas, mas pelos sintomas que ela sente, pelas atitudes dela, nós podemos compreender se ela está ou não debaixo de uma ação maligna. Você compreende isso? Que pelos sintomas e pelas manifestações nós podemos entender se ela está sendo atacada ou não. Então, eu quero começar com alguns sintomas que estão ligados a esse tipo de ataque espiritual. O primeiro sintoma são dores de cabeça constantes. E eu não falo nem de enxaqueca, eu falo daquela pessoa que ela não tem enxaqueca, mas ela está tendo dores de cabeça constantes. Ou seja, muita opressão na cabeça e junto com isso, batalhas na mente, perturbações mentais, a pessoa querendo, se esgueirar de estar com outras pessoas. Então ela procura se ausentar, ela procura se fechar no quarto, toma banhos prolongados para ficar pensando, ela deita na cama para ficar pensando, ela procura se afastar de todo mundo apenas para ficar pensando com seus pensamentos, e ela abraça aqueles pensamentos, ela abraça aquelas investidas das trevas contra a mente dela, e esse é um sinal claro de que a pessoa está sendo atacada espiritualmente e de que o inimigo está influenciando a vida dela. Então, esse é um dos sintomas de uma pessoa que está sendo atacada espiritualmente. Um outro sintoma de uma pessoa que está sendo atacada espiritualmente é a irritabilidade. Ela se irrita muito fácil, ela briga com a família, briga com todo mundo, briga com o colega, ela está sempre pronta para brigar e tudo ela se irrita, tudo deixa ela desconcertada. Então ela já acorda pela manhã mal-humorada e encerra o dia também mal-humorada. Isso é uma ação maligna contra a vida da pessoa. Essa irritabilidade, essa ira, isso não é normal? Isso é um ataque das trevas? Muitas vezes a pessoa não está possuída, mas ela está sendo atacada espiritualmente. Há muita contrariedade contra a vida dela, o diabo está querendo de alguma maneira perturbá-la, possivelmente porque Deus tem um plano na vida dela, ou porque essa pessoa está muito próxima de um grande milagre, de uma grande ação de Deus sobre a vida dela, e nós não podemos, tapar os olhos para a realidade das coisas espirituais. A realidade das coisas espirituais é muito real e não podemos ignorar. Por isso, eu digo a você que está aí com a gente, é muito importante você dobrar o seu coração para a palavra de Deus e procurar armas para lutar contra isso. Uma outra maneira de nós identificarmos o ataque espiritual é o choro excessivo e a depressão. Toda depressão é influência espiritual? Olha, eu acredito que não. Mas na maioria dos casos, eu acredito que há algum tipo de influência espiritual que leva a pessoa a um choro excessivo, que leva a pessoa a pensar em maneiras de perder a vida, de tirar a vida, de interromper o que Deus deu a ela. Uma outra maneira de você identificar um ataque espiritual é quando a pessoa começa a rejeitar, Ela começa a rejeitar a família, ela não quer mais saber da esposa, do marido, dos filhos. Ela rejeita também as coisas conquistadas. Então ela rejeita o carro que comprou, ela rejeita a casa que tem, ela rejeita o trabalho. Alguns não querem trabalhar. E a gente pensa assim e julga a pessoa,
por ela não querer trabalhar, mas às vezes não é isso. Às vezes é algo espiritual que está atacando ela, aonde ela, sabe, ela trabalha por obrigação, mas ela já não gosta mais do trabalho, ela rejeita o trabalho, ela rejeita seus amigos, ela rejeita as pessoas próximas dela, e tudo isso é um sinal de que algo espiritual está agindo na vida dela. É um sinal de ataque maligno a ela. Um outro sinal de uma pessoa que está sendo atacada espiritualmente são alterações na voz, alterações na aparência, odores muito fortes, que nem medicamento, tratamento ou perfume pode tirar. Muitas vezes um hálito forte, às vezes não é nenhum problema de saúde que a pessoa tem. Então ela já passou por essa investigação, ela já foi ao médico, ela já fez tratamentos e aquele odor continua. É uma indisposição também, sabe, para realizar tarefas simples que antes ela realizava com grande facilidade, mas agora ela tem uma indisposição. Ela quer ficar parada, estacionada, assistindo uma televisão, escutando uma música. Ela quer que não toque nela, ela não quer que pessoas a inquietem, a tirem da tranquilidade dela, sabe? E tudo isso é sinal de que existe um ataque espiritual na vida dela. Algumas pessoas também já relataram o desamor, ou seja, o pai que era apegado ao filho, que era apegado às pessoas da casa, e de repente ele passa a criticar, ele passa a não querer mais os filhos. Então ele sabe que são seus filhos, mas ele se afasta. E já vi mães fazendo isso, inclusive já tivemos casos de pessoas que abandonaram a casa, abandonaram a família, já por causa disso começaram a rejeitar. Mas essa rejeição, ela é uma rejeição espiritual. Amém? Ela é uma rejeição espiritual. Um outro sintoma de ataque espiritual é quando a pessoa ela não consegue, sabe, se manter num relacionamento. Ela faz de tudo para dar certo. Então, ela mostra sua bondade, ela não tem nenhum problema assim aparente, mas os relacionamentos não duram. Por algum motivo, ela acaba sendo traída, por algum motivo a pessoa acaba se afastando e ela pensa que existe um problema com ela. Na verdade, não existe um problema. Você está sendo atacado espiritualmente. Tem algo espiritual que está agindo exatamente na tua vida sentimental, que está impedindo você de se relacionar com pessoas, que está impedindo você de ter uma proximidade, de ter um relacionamento duradouro com alguém. Então, meu conselho para você é que você realmente possa identificar esses problemas. Um outro sinal de que existe um ataque espiritual na vida da pessoa são os negócios que começam a dar para trás, dinheiro que começa a sumir, problemas financeiros, problemas de coisas que começam a estourar, a quebrar na volta dela. Tudo isso, gente, tudo isso é um sinal de que existe algo espiritual que está atacando a vida financeira da pessoa, né? Tudo que ela começa não dá certo, então a empresa quebra, o negócio, o investimento é perdido, as coisas não funcionam e tudo isso são sinais claros de que existe ataques espirituais. Aqui uma pessoa está perguntando, dores fortes corporais também, dores no corpo, né? Dores no corpo e até mesmo aquela sensação de peso, que a pessoa está sempre carregando um peso. Uma das coisas que também identifica que existe um ataque espiritual é a pessoa se sentir pressionada, sabe? Ela está muito pressionada, ela sente uma pressão em cima dela, é como se tudo estivesse dependendo dela. Então ela sente aquela pressão em cima dela, sabe? Aquela coisa, sabe? Tentando
oprimir ela, aquela coisa tentando pressionar ela, e ela sente isso em excesso. É como se ela estivesse sempre carregando, né, bolsas de cimento nas suas costas, e ela sente, sabe, aquela opressão, ela sente que está carregada espiritualmente, e isso é algo que precisa cair por terra. Amém? Bem, agora, como lutar contra esses ataques espirituais? Vamos falar agora de como lutar contra isso. Amém? Só que antes disso, gostaria de pedir que você deixasse a sua curtida. Amém? Que você deixasse a sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe. E se você não é inscrito no canal, te inscreve agora. Amém? Tem um botão aqui que é o botão inscrever-se. Clica nesse botão e te inscreve agora. Amém? Te inscreve agora. Vamos andar juntos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu tenho orações diárias aqui, às 6 da manhã e às 6 da tarde. Se você quiser me acompanhar nessas orações, você vai ser muito bem-vindo. Amém? Bem, vamos falar como lutar contra isso. Aqui nesse mesmo texto que nós lemos, de Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 13, 14, diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, o texto ele começa dizendo assim: revesti-vos da armadura e depois fiquem firmes, que são duas coisas que não podem faltar e que vai vencer os demônios. É você ter a armadura de Deus e você perseverar. Amém? Então não basta ser apenas um resiliente. Você tem que também ter a armadura de Deus. Então esse ensino ele vai contra, né, o próprio ensino motivacional, que diz que você apenas tem que aguentar as pancadas duras da vida. Não, a Bíblia diz que isso não vai fazer você vencer as trevas. Amém? Diz que não adianta você apenas ser uma pessoa firme, resiliente. Você precisa também ter a armadura de Deus. Então, você tem que ser uma pessoa firme, sim. Você tem que ser uma pessoa perseverante, sim. Mas só isso não basta. Você precisa ter a armadura de Deus também na tua vida. E agora, vamos falar da armadura de Deus. A Bíblia diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que seria cingir os lombos com a verdade? Bem, essa verdade que está falando aqui, ela é a verdade de caráter. Ou seja, a pessoa que tem caráter na vida dela. Estar cingido com os lombos da verdade não é viver uma vida de mentira. É viver uma vida de verdade na palavra de Deus. Está falando de caráter aqui. Teu sim tem que ser sim, o teu não tem que ser não. Você não pode ser uma pessoa mentirosa. Você não pode ser uma pessoa dúbia. A mentira, ela abre a porta para os demônios. Então, se você quer vencer as trevas, você vai ter que eliminar as mentiras. Você vai ter que eliminar as meias-verdades. E você vai ter que ter uma só palavra. O grande problema é que as pessoas não conseguem viver sem mentir. Sabe? As pessoas não conseguem viver sem mentir. E isso é um problema, porque é por aí que o inimigo entra. Depois continua dizendo aqui: e vestida a couraça da justiça. O que a Bíblia está dizendo é que você tem que ser uma pessoa justa. E ser justo não é justiça segundo o mundo, é justiça segundo Deus. Significa que você tem que ser correto. Você tem que ser correto com Deus, em primeiro lugar, com o reino de Deus. E você tem que ser correto também com as pessoas próximas de você. Você não pode defraudar uma pessoa. Você não pode ficar devendo para alguém e não acertar uma maneira de pagar a ela. Você não pode se endividar dessa maneira. Amém? O que a Bíblia está dizendo é que você tem que ser justo, justo com as pessoas. Você tem que ser justo com quem presta serviço para você. Você tem que ser justo com a tua família. Amém? E às vezes uma esposa não é justa com o seu marido.
um marido não é justo com a sua esposa? Ou seja, um não reconhece o trabalho do outro, e aí, meu amigo, isso é uma injustiça diante de Deus? Injustiça também diante de Deus é você não honrar pai e mãe, é você não honrar amizades, relacionamentos, é você fazer as coisas para atrapalhar a vida das pessoas. Isso é ser injusto, quando você atrapalha a vida do outro. Então, isso é uma parte da armadura. A Bíblia diz aqui também, e vestida com a justiça e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Eu não posso ter a bênção apenas para mim, eu tenho que buscar levar a bênção para outras pessoas. Ter os meus pés calçados com o Evangelho da Paz, eu viver no Evangelho, no caminho do Evangelho, e ao mesmo tempo dar um bom testemunho de que eu vivo com Cristo e eu vivo na palavra de Cristo. Então, eu não quero a bênção só para mim, eu quero a bênção para o outro, então eu vou dar um bom testemunho. Você sabe que o bom testemunho na vida do cristão vai quebrar completamente todo o poder das trevas, toda a influência que as trevas possam ter. Mas não para aí. Aqui diz aqui também, tomando sobretudo o escudo da fé. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer vencer o inimigo, você tem que ter fé em Deus, fé na palavra de Deus, fé nas promessas de Deus. A fé, ela é um escudo que nos protege e que nos guarda. E a Bíblia diz aqui, continuando, com qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Ou seja, para vencer as trevas, você tem que aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Você não pode enfrentar as trevas sem ter aceitado Jesus como teu Senhor e Salvador. Se você tentar avançar contra as trevas, vencer as trevas sem ter aceitado Jesus como teu Senhor e Salvador, você não vai ter vitória, o diabo vai conseguir lhe derrubar. Amém? E continuando diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, daí agora fala da espada do Espírito que todos nós temos que ter. A espada do Espírito é a palavra de Deus, é você manusear a palavra, usar a palavra. Não adianta apenas ouvir a palavra, eu tenho que usar a palavra de Deus, eu tenho que viver a palavra de Deus para que eu possa vencer os dardos inflamados do inimigo. E para encerrar, aqui dá uma grande chave no final, dizendo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que a Bíblia está dizendo é, ore, aprenda a orar para se fortalecer espiritualmente, aprenda a orar para vencer o teu inimigo. Amém? Eu espero que essa palavra tenha sido uma bênção para a tua vida, espero que essa palavra tenha te ajudado e que você possa vencer todas essas batalhas que você tem enfrentado. Eu já dei as dicas para você, agora depende de você de vencer esse mal que tem se levantado contra a tua vida. Amém? Eu espero que essa palavra ela possa realmente fazer a diferença na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu dizer algo bem importante para você. Nos domingos, nós temos tido cultos na nossa igreja que abrimos aqui na cidade de São Paulo, bem no centro de São Paulo, na Vila Buarque, na rua Marquês do Itu, número 285. Nós temos culto às 10 horas da manhã e culto às 3 horas da tarde. E eu quero convidar você a estar junto com a gente no domingo, às 10 da manhã e às 3 horas da tarde. Você não precisa marcar mais lugar, agora você pode ir. Claro que os cultos lotam rápido, né? Então você tem que chegar com antecedência para não perder o teu lugar. 2 horas antes de começar o culto, a igreja já está aberta. Inclusive hoje temos culto lá, a partir das 19h30, tá? Vila Buarque, Rua Marquês do Itu, número 285. Se você quiser participar da reunião, você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Sexta e sábado estarei em Sertãozinho, tá? Que é próximo de Ribeirão Preto, na igreja de um amigo meu.
Estarei fazendo um evento lá chamado Encontro Profético das Águias. Eu vou estar ministrando, minha esposa vai estar ministrando também. Amém? Então, sexta e sábado, mas no domingo eu venho para o culto da manhã. Tá? Então, eu vou terminar o evento lá, já viajo de noite, para de manhã, às 8 da manhã eu começo a intercessão com a minha equipe lá, e depois eu dou um discipulado para eles, e às 10 horas começa o culto aqui em São Paulo. Então, eu tenho um final de semana aí bem pegado, vai ser muito pegado, e vai ser uma bênção de Deus em nome de Jesus, tá bom? Outra coisa, hoje às 18 horas temos oração e às 19h15, para quem é membro do canal, vamos ter uma aula ao vivo com todos vocês, tá? Então, a aula de hoje vai ser ao vivo, então vamos matar a saudade aí de estarmos juntos, amém? Em nome de Jesus, todos os membros do canal, então se organizem para às 19h15 estarmos juntos, amém?